Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos ficar de pé. Graça e paz a você também que está acompanhando pela internet. Vamos começar nosso culto lendo o Salmo 37 e vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Salmos 37, vou ler alguns versículos do 3 ao 5. Nós estamos começando essa manhã com confiança no nosso Deus, renovando a nossa confiança. Não sei que você já confia em Deus, mas temos que sempre que renovar essa confiança diante das dificuldades desse mundo. Salmo 37, a partir do versículo 3, que também está na projeção, diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Amém? Esse texto aqui fala, o 3, confie no Senhor e faça o bem, ou seja, a sua parte você faça, que é fazer o bem, mas sempre confiando em Deus. Tudo sempre tem a minha parte e a parte de Deus. Confie sempre que Deus vai fazer a parte dele e você faça aquilo que Deus mandou você fazer. Confie no Senhor e faça o bem. Renove a sua confiança em Deus. Creia que tudo aquilo que não depende de você, todas as circunstâncias da vida, Deus está cuidando e Ele vai te abençoar, vai falar ao seu coração esse dia. Se de repente você está com alguma dificuldade essa manhã, preocupado com alguma coisa, confie em Deus. Continue fazendo aquilo que é correto, mas continue confiando em Deus. Quem faz o bem, quem obedece a palavra de Deus, nunca se dá mal, porque Deus Ele vai fazer a parte dele. Então acalme o seu coração, vamos orar, feche seus olhos, entregue essa manhã, esse culto e a sua vida ao Senhor. Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por mais um domingo na tua casa, na tua presença. Nós queremos declarar que nós confiamos no Senhor, ó Deus. Ó Pai, faça que possamos continuar obedecendo os seus mandamentos, nós não venhamos nos desviar, fazer o mal, ó Deus, mas que possamos serenamente te obedecer, fazer aquilo que o Senhor manda e confiar que o Senhor está cuidando da nossa vida. Ó Pai, cuida, Pai, da nossa família, dos nossos familiares, aqueles que não estão aqui, aqueles que precisam de salvação, de transformação, ó Deus. Cuida, Pai, da nossa saúde, aqueles que estão doentes, fazendo algum tratamento, aqueles que estão em algum hospital, algum familiar nosso que está no hospital, que nós possamos confiar que o Senhor está cuidando, Deus. Também cuida das nossas necessidades diárias, do nosso trabalho, dos nossos estudos, da nossa vida financeira, Deus, nossa vida emocional, tudo aquilo que faz parte, que envolve a nossa vida, Pai. E eu peço principalmente a nossa vida espiritual, Deus, que possamos fortalecer o nosso coração essa manhã, ó Deus, que o inimigo, Deus, não venha nos desviar com nenhuma tentação, ó Deus, com que nenhuma provação, Deus, venha desanimar o nosso coração, mas que possamos nos sentir animados, fortalecidos essa manhã pela presença do Espírito Santo, pela comunhão com os irmãos, Pai. Nós estamos na sua casa, na sua igreja essa manhã, ó Deus, para te adorar, ó Deus, para te exaltar, para te agradecer, mas principalmente também para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, ó Deus. Que o Espírito Santo não permita que nada venha impedir de ouvirmos a tua voz essa manhã, ó Deus. Eu peço que o Senhor fale a cada coração, através das orações, através dos louvores, através da tua mensagem, da ceia do Senhor, de tudo aquilo que acontecer. Por isso nós entregamos essa manhã, entregamos esse culto, entregamos as nossas vidas na tua presença, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, louvando a Deus. Vamos cantar agora. Graça e paz, igreja, amém. Vamos louvar ao Senhor nesse dia em que o Senhor nos preparou, com esse sol bonito que brilha lá fora, em que a misericórdia do Senhor hoje sobre a nossa vida se renovou. Vamos lá? Todos juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as
Glórias a Deus, uma salva de palmas. Esse cântico muito bonito. Nós louvamos a Deus, nosso Deus é grande, e por isso nós vamos orar nesse momento. O irmão Ronaldo vai vir aqui à frente, nós vamos ter um período de intercessão, estarmos lembrando das nossas necessidades, né? Lembrando a mãe do pastor Rodrigo, a dona Lúcia, que está internada e precisa que nós continuemos orando pela vida dela, né? Pela recuperação, para que Deus cuide, dê o diagnóstico correto. Então eu gostaria que você lembrasse da dona Lúcia, tá? Mãe do pastor Rodrigo. Mas eu sei que todos nós temos nossos pedidos, as nossas orações, né? São várias necessidades. Mas nós estamos num mundo que não é um mundo bom, é um mundo mau. Então nós temos que orar sempre para que Deus nos proteja e nos dê vitória. Você pode se aproximar de quem está do seu lado, pode dar as mãos, e o nosso irmão Ronaldo estará conduzindo esse período de oração. Então você ore com fé, ore por você e ore também pelo irmão que está do seu lado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mediante o sacrifício vicário da cruz, Senhor, a qual trouxe a salvação para com cada um de nós, Senhor, e peço ao Senhor, meu Deus, peço ao Senhor que perdoa, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, perdoa, Senhor, nosso pensar, nosso falar, nosso agir. Que haja o perdão do Senhor, meu Pai, para com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor para com a minha vida, para com a vida dos irmãos, a vida espiritual, Senhor. A vida espiritual diante da Tua presença, Senhor. Porque como diz a Tua palavra, o Senhor é o Deus santo, santo, santo és o Senhor, meu Deus. Que nós possamos, Senhor, que nós possamos buscar isso sobre as nossas vidas também, nos dando fortalecimento, Senhor, nos dando entendimento e sabedoria, Senhor, dando assim, Senhor, para com cada um de nós, Senhor, para que nós possamos estar posicionados diante da Tua presença, Senhor. Seja o Senhor também, meu Pai, seja o Senhor para com as nossas famílias, os nossos familiares, o nosso lar, Senhor. Continue, Senhor, continue abençoando, Senhor, abençoa os nossos lares, os lares aqui dos irmãos que estão presentes, esses que estão acompanhando via live também, Senhor. Derrama das Tuas bênçãos, suprindo as necessidades ali em meio aos nossos familiares, em meio ao nosso lar. Não deixe ali adentrar o homem mau, a mulher maligna, Senhor. Seja o Senhor, Senhor, seja o Senhor guardando ali o nosso lar, protegendo nossos familiares, acobertando do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Seja o Senhor o escudo protetor contra os dardos, contra as setas, contra as palavras, Senhor. Tudo aquilo que pode adentrar ali nos corações dos nossos familiares, até mesmo querer adentrar nos nossos corações, querendo gerar estrago, querendo arruinar, querendo deteriorar, Senhor, querendo tirar aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações, que é o amor advindo do Senhor. Tira todo rancor, todo ódio, toda dúvida, toda incerteza, Senhor. Não deixe isso brotar nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor também, meu Pai, diante da nossa vida emocional, seja o Senhor direcionando, fortalecendo, que nós não sejamos levados aí por qualquer vento de doutrina, Senhor, por qualquer atitude, por qualquer ação, Senhor, que quer assim causar mal, Senhor, que quer assim destruir, Senhor, aquilo que há de mais valoroso em nosso meio, que é a comunhão, que é a união, que é aquilo que move a Tua igreja também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E peço ao Senhor, meu Pai, seja o Senhor, continue fazendo-se presente sobre as nossas vidas, Senhor. Seja o Senhor livra dos laços, livra dos embaraços, livra dos acidentes, proteja a Tua igreja, proteja cada filho Teu, a qual tem o seu nome arrolado ali no livro da vida, Senhor. Livra do vício, livra da pornografia, livra de todo intento do mal, sequestro, Senhor. Que haja o livramento do Senhor para com cada um de nós. Recorremos ao Senhor, meu Deus, clamamos ao Senhor, porque depositamos a nossa confiança no Senhor, meu Pai, porque só o Senhor é o Deus poderoso, fiel, justo,
poderoso para fazer, aquilo que muitas das vezes nossos olhos não veem, Senhor, aquilo que nossa mente não consegue dimensionar, Senhor, mas seja o Senhor fazendo-se presente, como Deus que Tu és diante da minha vida, diante das nossas vidas, Senhor, a qual o Senhor nos aceitou da maneira que nós somos diante da Tua presença, meu Pai. Continue o agir do Senhor, continue se fazendo presente, continue conduzindo as nossas vidas, Senhor, conduza nossas vidas, é o que clamamos ao Senhor, é o que peço ao Senhor para com os irmãos aqui presentes, Senhor. Seja o Senhor o Deus que Tu és, Senhor, porque diz a Tua palavra que o Senhor não mudou e não mudarás, é o Deus de eternidade a eternidade, Senhor, mediante a Tua palavra, a qual estamos alicerçados, Senhor. Faça-se presente, continue o agir do Senhor, seja o Senhor ali para com a nossa irmã, Senhor, a Lúcia, Senhor, faça-se presente para com ela, continue ali, Senhor, continue a boa obra que o Senhor começou sobre a vida dela, Senhor, que não venha finalizar dessa maneira, Senhor. Recorremos ao Senhor, clama ao Senhor, opera o milagre ali, Senhor, opera o milagre, porque o Senhor é o Deus do milagre, onde os médicos ali querem agir, mas estão ali, de uma certa maneira, no meu entendimento, limitados, Senhor, limitados estão eles, mas para o Senhor não há limitações, para o Senhor não há barreiras, Senhor, e querendo o Senhor, quem impedirá os feitos do Senhor, meu Deus? Dê, Senhor, dê mais anos de vidas para a Tua filha sobre a face dessa terra, diante da Tua presença, Senhor, como ela tem estado, Senhor. Contempla, Senhor, contempla esse momento, contempla essa situação sobre a vida da Tua filha ali, Senhor. Clamamos ao Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, recorrendo ao Senhor, meu Deus, pedindo ao Senhor, e que isso eu sei que não é um incômodo aos olhos do Senhor, porque o Senhor se alegra, Senhor, o Senhor se alegra quando nós clamamos e recorremos ao Senhor, demonstrando assim a nossa limitação, demonstrando que nada somos e nada podemos, e o Senhor pode fazer, meu Pai. E a última palavra vem dos lábios do Senhor para os nossos corações, meu Pai. Seja o Senhor presente diante dessa situação, demonstrando o Deus que Tu és, para que continue ocorrendo testemunhos em meio à Tua igreja, como assim tem, Senhor, como assim tem acontecido, isso também alegrando os nossos corações, mediante os feitos do Senhor, e agradeço ao Senhor, meu Pai. Agradeço ao Senhor por podermos ter a Tua igreja aqui, Senhor, por podermos ter essa comunhão em nosso meio, essa união em nosso meio, Senhor. Agradeço ao Senhor, meu Deus, agradeço ao Senhor, meu Pai, pelos feitos do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos aqui presentes, mediante esse momento também dessa santa ceia em Tua casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. É isso, glória a Deus, aplaude ao Senhor. Os irmãos podem se sentar com tempo. Você sabe se alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez? Alguém nos visita? Temos uma irmã aqui na frente, primeira vez, Deus abençoe, irmã. Vamos receber a nossa irmã com uma salva de palmas. Muito bom, Deus te abençoe, obrigado pela sua presença. Sinta-se bem-vinda, tá? Que é a casa do Senhor, que a irmã sinta-se bem-vinda em nosso meio. Irmãos, tenho duas comunicações para passar para os irmãos. Primeira comunicação, relembrando os irmãos da Semana da Compaixão, né? E como sempre nós orientamos, os irmãos podem trazer a sua oferta em alimento, ou pode fazer uma transferência bancária para a conta da BAC, tá bom? Mas aí o irmão informa, através do envelope de dízimo, para os tesoureiros, eles saberem que essa oferta é específica para a compra de alimentos, tá bom? Nós continuamos abençoando aquelas famílias que recebem esse alimento, essa cesta básica, mensalmente, né? Tanto da nossa igreja quanto pessoas da comunidade. Então é importante nós estarmos lembrando da Semana da Compaixão. O segundo aviso é sobre o Ministério Infantil. É uma modificação que nós teremos a partir de hoje à noite, tá bom? Na parte da manhã, nós continuaremos tendo esse período, que daqui a pouco, inclusive, nós vamos chamar as crianças depois, para estarmos orando por elas, após a oração que nós vamos fazer para as crianças descem para o Ministério Infantil na parte da manhã. Mas na parte da noite, nós faremos, a partir de hoje, uma mudança. As crianças
podem ir direto para o Ministério Infantil, tá bom? Então, você que é pai, que é avô, que traz alguma criança, né? Então, a partir de hoje à noite, você, ao chegar, você já leva a sua criança para o Ministério Infantil, os professores estarão lá, né? Então, a partir do culto da noite, tá bom? Então, sempre no culto da manhã, vamos ter a oração aqui com as crianças, e sempre no culto da noite, os irmãos podem levar direto as crianças lá para o Ministério Infantil, tá bom? Que lá eles têm oração, tem a leitura bíblica, tá? Mas a partir de hoje à noite, essa modificação, tá bom? Vocês que estão com crianças, então, começa hoje à noite. Leve a sua criança já direto para o Ministério Infantil, os irmãos ficam, já adultos já ficam aqui no culto, tá bom? Então, após essa modificação importante, né? Que é uma modificação, às vezes a gente tem que se adaptar, né? Mas a partir de hoje à noite. Vamos entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Vou ler um texto lá em Lucas 16, 10 e 11, né? Os irmãos sempre relembrando as formas de contribuir, né? O gasofilácio, maquininha, você pode fazer a sua transferência durante a semana, mas, independente da forma, o importante é o espírito, é a obediência. E lá em Lucas 16, versículo 10 e 11, diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Essas são palavras de Jesus, né? Então Jesus, ele diz que você tem que ser fiel àquilo que Deus te deu. Deus não pede para você dar mais do que aquilo que Ele já te abençoou, né? Então, sendo pouco aos olhos humanos, né? O ser humano que diz, olha, isso é pouco, isso é muito. Mas aquilo que Deus te deu, você seja fiel, crendo que na sua fidelidade Deus pode te abençoar e te multiplicar. Deus vê o nosso coração e Ele sabe como nós estamos administrando. Então, o momento de dízimos e ofertas é um momento de gratidão, de obediência a Deus, também de fidelidade. Obediência é fidelidade. Então, seja fiel a Deus naquilo que Deus tem dado a você. Deus tem dado algo para você, senão você não estaria aqui essa manhã. De alguma forma ou de outra, você tem seu trabalho, sua aposentadoria, você tem a sua forma de sustento. Então, naquilo que Deus te deu, seja fiel a Deus. Vamos orar também consagrando esse momento de dízimos e ofertas, pedindo que Deus realmente continue nos abençoando. Se você está com alguma dificuldade nessa área, creia que Deus vai te abençoar essa manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós queremos consagrar esse momento de dízimos e de ofertas ao Senhor, ó Deus. Nós temos sido abençoados pelo Senhor a cada dia, pelo nosso sustento, e eu peço que o Senhor abençoe e multiplique sobre a vida de cada um as bênçãos nessa área. Se alguém está passando por dificuldades, está desempregado, está nos acompanhando, que o Senhor venha ao alcance dessa necessidade, para que essa pessoa seja abençoada, atendida, como o Senhor já tem feito em nosso meio. Nós consagramos esse momento, consagramos também a nossa diretoria, que é responsável por administrar esses recursos, que todos continuem sendo abençoados e direcionados por Deus. Por isso nós consagramos agora com alegria as nossas ofertas, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem ficar de pé. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, enquanto estivermos cantando, pode estar consagrando a Deus. E temos nossas irmãs aqui também da intercessão, para você colocar o seu pedido, para nós estarmos orando durante a semana. Say
Amém, glória a Deus. Vamos chamar as crianças para estar aqui orando pela vida delas, abençoá-las como igreja, reforçando aqui o recadinho que foi dado, tá bom? Agora de manhã nós teremos sempre esse momento da oração com elas, que é o momento, né, da escola bíblica dominical, e à noite você, papai, mamãe, vovô, responsável, pode já direcionar eles para o ministério infantil. Sugiro que você chegue alguns minutinhos antes, tá bom? Não chegue 18h30, porque até você deixar as crianças lá e subir para o templo, né, pode perder alguma oportunidade aqui do culto, né, a oração inicial, enfim. Então, chegue um pouquinho mais cedo para você deixar a sua criança lá no Ministério Infantil e depois estar aqui às 18h30 também, nós adultos aqui para juntos celebrar o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos orar, estenda as suas mãos para abençoar a vida de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença que estamos nessa manhã, queremos Te agradecer, Te louvar, Senhor, pela vida de cada criança que veio em nossa igreja nesta manhã. Como igreja, Pai, queremos abençoá-las, pedir ao Senhor que esteja sempre presente em suas vidas, dando a direção necessária para elas, ó Deus, aonde elas estiverem, no contexto familiar, com os coleguinhas da rua, os seus vizinhos, da escola, que o Senhor sempre dê a Tua direção na vida delas, de acordo com o que elas têm aprendido aqui na casa do Senhor, que cada lição, que cada aprendizado, que cada semente colocada no coração delas possa crescer e frutificar, para que elas sejam mulheres e homens abençoadas pelo Senhor e cresçam assim sempre em Tua presença. Oramos também pelos voluntários do Ministério Infantil, que o Senhor conduza as suas vidas, suas palavras, para ensinarem as crianças no caminho do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe as crianças. Ainda em pé, vamos ler o texto de Josué, capítulo 8. Dando sequência aqui no nosso texto, nosso livro, desta série de mensagens, Josué, capítulo 8. Ele é extenso, irmãos, nós vamos lê-lo, tá? Então, aguenta aí um pouquinho. Claro que aqueles que têm problema em joelhos, né? Os mais idosos, se quiserem sentar, fique à vontade, né? Mas vamos ler agora a palavra de Deus. Em Josué, capítulo 8, verso 1 em diante, diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos dos animais. Prepare uma emboscada até a cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou à noite, com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela, fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, o entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão,
façam o que o Senhor ordenou, atentem bem para minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nem um só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim o fez. Os homens da emboscada saíram correndo da sua posição e entraram na cidade. Tomaram-na e depressa a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados. Tendo os israelitas dos dois lados, então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão.
Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé defronte o monte de Gerizim, e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Amém. Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Dando sequência aqui no nosso texto, no nosso livro de Josué, estamos nessa série de mensagens bíblicas, meditando, refletindo no livro de Josué. Se você puder, leia, outros textos da palavra de Deus que está no livro de Josué. Isso com certeza vai enriquecer mais aqui o culto da manhã. No domingo passado, nós fomos levados a refletir que o pecado, ele nos afasta de Deus. Em contrapartida, o pecado também, o erro, nos faz refletir e não cometer os mesmos erros, E hoje, nós vemos que Josué, ele vence a batalha de Ai. No capítulo 7, Josué, ele perde essa batalha, inclusive para o povo ali da cidade de Ai. E é interessante que o povo de Ai, eles acharam que iria vencer o povo de Israel mais uma vez. Mas nós vemos aqui no texto que não foi esta situação. O povo de Israel venceu, porque agora era um novo momento na vida de Israel. Os irmãos se recordam por que Israel, na ocasião aqui de Josué, eles perderam a batalha para Ai? Porque Deus tinha dado uma ordem, que eles não ficassem com nenhum despojos, nenhum, vamos dizer assim, nenhum bem do povo de Ai. E aí Acã, ele pega ali um objeto, e leva para a sua tenda, junto da sua família, trazendo maldição e destruição para ali todo o povo de Israel. Veja só, nós vimos isso aí domingo passado, é só para você se contextualizar e já engajar aqui na mensagem de hoje. Então, irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela sempre vai nos orientar no que nós devemos fazer. Você nunca vai ficar sem uma direção. Para qualquer assunto, qualquer situação que você enfrentar na sua vida, na palavra, nas escrituras, Deus sempre vai te dar uma direção. E era isso que Deus fez com Josué. Josué, ele buscou a Deus, ele perguntou para Deus por que eles tinham perdido a batalha, se Deus estava com eles. E desde o começo do livro de Josué, nós vemos que Deus estava sempre presente com Josué e com o seu povo. Porém, havia um detalhe muito importante para que eles não perdessem nenhuma batalha, que era obediência. E trazendo aqui para a nossa realidade, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós queremos fazer a vontade do Senhor,
Não existe outra palavra que possa ser resumida a não ser obediência, irmãos. Às vezes é difícil, às vezes nós temos que abrir mão até mesmo da nossa vontade. Jesus mesmo disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, as próprias palavras de Jesus nos mostram que nós devemos abrir mão de alguma coisa. E quando nós falamos sobre obedecer a Deus no mundo de hoje, e olhando para as Escrituras, queridos, se nós queremos andar conforme a vontade de Deus, se nós queremos ir para o céu, nós temos que obedecer. Não há outro caminho. Você pode viver na família que você estiver, você pode trabalhar no contexto que for, mas a nossa salvação, ela é individual. A nossa vida com Deus é individual. Eu não posso olhar para outra pessoa e falar: eu deixei de vir na igreja porque fulano deixou de vir na igreja. Eu deixei de ler a Bíblia porque eu desacreditei, porque aquela pessoa fracassou, ela errou, eu estou desanimado. Não, a nossa vida com Deus, ela é individual. Apesar de ser coletiva, como povo de Deus, mas as histórias que Deus vai construindo na nossa vida, elas são individuais. Assim como Deus fez com Josué. Assim como Deus deu uma ordem para Josué, e ele tinha que obedecê-la, custe o que custasse. Na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, ou qualquer outro contexto que você possa inserir essa reflexão, a gente tem que obedecer. Não tem como, irmãos, a gente querer fazer as coisas de Deus sem obediência. Não tem como você querer mais de Deus se você tem o mundo no seu coração. As Escrituras, elas dizem que nós não devemos amar o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. E muitas vezes as pessoas que estão amando mais o mundo do que as coisas de Deus, elas estão se enganando, elas estão vivendo uma vida cristã de brincadeira. Porque quando a gente traz a nossa vida espiritual para a nossa realidade, irmãos, não tem outra questão. Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. É a mesma situação aqui de Josué nessa batalha. Ou eles iriam vencer, ou eles iriam perder. A vida deles estava em risco. A vida deles, como a gente diz aí no popular, a vida deles estava em jogo. Então o que eu quero que a gente reflita em poucos minutos é que a nossa vida espiritual, ela não pode ser colocada em risco. Porque qualquer tropeço que de repente você pode dar, essa queda pode dificultar que você se levante novamente. O diabo, ele é especialista em fazer a gente sair do caminho de Deus. O diabo, ele quer que você saia do caminho do Senhor. Satanás, ele quer que você perca a sua salvação. Ele não quer que você tenha comunhão com Deus. Então ele vai armar estratégias, situações para você tropeçar, e esse tropeço ser uma queda tão brusca que você tenha até dificuldades de levantar. Mas nessa manhã, com certeza, a gente vai ver alguns princípios da palavra de Deus, que muitas vezes os fracassos, eles podem se tornar bênçãos nas nossas vidas. Aquilo que a gente faz de errado, ou fez, melhor dizendo, ontem, eles não precisam ser repetidos hoje.
porque foi isso que aconteceu no capítulo 8. No capítulo 7, como eu disse, houve um fracasso, houve uma desobediência, houve a perca da batalha. Mas aqui no capítulo 8, nós vemos um ajuste de Josué, dizendo: olha, vocês obedeçam o que Deus está mandando. E todo o povo começou a obedecer, e eles tiveram a vitória por causa disso. Então, irmãos, eu espero que a gente entenda essa realidade, que se você olhar para o seu passado, e o passado, ele pode ser 20 anos atrás, 10 anos, um mês, ou um dia, ontem foi passado. Mas você olhar que hoje, Deus, ele está te dando um novo começo, amém, igreja? E nesse texto aqui, alguns princípios a gente precisa aprender. Se você, porventura, fracassar, tropeçar, você precisa rapidamente se animar no Senhor. No versículo 1 diz assim, olha, preste atenção. Disse o Senhor a Josué: não temas, nem te atemorizes. Essas palavras de Deus para Josué foram muito importantes, porque veja bem, Josué, no capítulo 7, a gente vai precisar fazer sempre essa comparação. No capítulo 7, com certeza, o coração de Josué estava destroçado, porque Deus havia prometido que estaria com eles, mas eles perderam a batalha. Mas então Deus diz para Josué assim, olha, não temas, nem te atemorizes. Por quê? Deus sabia como estava o coração de Josué, com medo. Será que a gente vai perder essa nova batalha? Será que alguém do povo vai pecar? Alguém vai tropeçar? Será que alguém dentre o povo, os meus líderes, de repente Josué poderia estar pensando isso? Será que eles vão desobedecer às ordens que eu estou dando? Então, com certeza, no coração de Josué havia a aflição de perder mais uma batalha. Mas Deus então coloca uma palavra no coração dele que foi fundamental para que ele pensasse: Deus está com a gente. E aí Deus reforça aqui, né? Não temas, não desanime. Então, queridos, trazendo para a nossa realidade, a gente precisa, em alguns momentos de falha, e a verdade, todos nós vamos falhar. Em algum momento da nossa história, em alguma situação que acontecer conosco, você não vai tomar as melhores decisões. E de repente você avaliando, você vai falar: puxa, eu errei. Mas nesta manhã eu quero te dizer, com certeza a vontade de Deus que a gente conserte as coisas. De repente você avaliando o seu coração, você fala: puxa, eu não devia ter falado isso para tal pessoa. Passou. Mas hoje é um dia de recomeço, amém, meus irmãos? Então essa é a realidade. A gente precisa entender, como diz lá no livro de 1 Samuel capítulo 30, quando Davi, ele se angustiou muito quando ele perdeu uma batalha. E diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Amém, igreja? Deus deu uma oportunidade para que Davi e até Josué se reanimassem novamente. E nós estamos aqui para entender que o Senhor, ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Obviamente que a gente não pode cometer os mesmos erros, né? Diz uma expressão popular que como é que é? Errar é humano, mas persistir é burrice, né? Entendam? Agora na vida espiritual é a mesma coisa. Deus sabe que nós vamos falhar, nós vamos errar algum momento da nossa vida, mas se você persistir no erro, isso seria uma burrice da sua parte. E a gente precisa entender que Deus está nos dando a nova oportunidade de reconhecer os nossos erros, porque estamos também diante da ceia do Senhor, e recomeçar uma nova vida, uma nova história com Ele. Amém, igreja? Segundo princípio aqui desse texto
é que nós precisamos seguir as ordens, as estratégias que Deus nos dá. Uma das coisas que acontece nas nossas vidas, muitas vezes, quando nós não temos uma direção, não está tão claro o que nós temos que fazer, a gente sai atirando para tudo que é lado. Não sei se é a maioria aqui, mas uma grande parte já fez isso. Eu não sei o que eu tenho que fazer, então a gente vai buscar direção em pessoas que nem têm comunhão com Deus, vai pedir uma orientação, de repente, para alguém que nem crê nos mesmos princípios que você crê. Você fez uma coisa, está meio perdido, não sei o que eu faço, se eu deixo, se eu vou, se eu fico, se eu faço isso, se eu não faço. Aí você bate numa porta, bate outra. Eu quero dizer, muitas vezes as situações nos fazem desesperados para tomar uma decisão. Mas aí seria uma incoerência nossa, se nós sabemos que temos um Deus, se nós sabemos que a palavra, ela nos direciona, e a gente não buscar essa estratégia ou esta ajuda que Deus pode nos dar. Amém, meus irmãos? Deus quer te dar estratégias. Deus quer te ajudar naquilo que você precisa fazer. Deus quer te orientar. A propósito, a palavra de Deus, Jesus mesmo disse no Evangelho de João, que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria quem? O Consolador. Aquele que estaria com você, ao seu lado, para dizer: Rodrigo, não é para a direita, é para a esquerda. Rodrigo, não avance, espere um pouco. Rodrigo, tome essa decisão. Não, espera um pouco. Entendam, meus irmãos, que Deus nos concedeu formas, estratégias, ferramentas para a gente buscar a direção que Ele tem para a nossa vida. E eu espero que a partir desta manhã, eu e você, nós possamos buscar a direção que Deus tem para nós. Não o que os homens têm. Não o que o seu coração acha. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? A Bíblia fala isso. O homem pode fazer planos, não é isso? Mas a resposta certa vem do pastor Rodrigo? Vem de você? Vem de quem, meus irmãos? Vem de Deus, vem do Senhor. Então, definitivamente a gente tem que aprender isso, porque existem pessoas que estão na casa de Deus há anos, estão dando cabeçadas, estão errando no mesmo erro. Não estou dizendo que você não possa errar na sua vida, que você tem que ser perfeito, não é isso que a minha colocação, mas às vezes estão nos mesmos erros, porque não estão buscando as estratégias, não estão ouvindo o que Deus está falando com elas, estão cometendo as mesmas barbaridades que cometiam na sua história, na sua vida ou no seu passado. E Deus quer fazer algo novo. Quer te dar estratégias novas. Quer te dar um conselho novo. Quer te dar uma direção nova. Irmãos, quer coisa melhor do que isso? Uma direção que vem de Deus. Que não é de homens, que pode falhar, que pode cair por terra. Mas quando Deus te dá uma direção, Ele é fiel. E Ele vai sustentar essa direção na tua vida. Amém, meus irmãos? É isso que diz lá em Salmos 20, verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós o quê? Confiamos no nome do Senhor. Amém, igreja? Busque as estratégias de Deus. Mas não só busque, né? Pratique. Porque Josué teve a vitória porque ele buscou, ouviu e seguiu as estratégias de Deus. Terceiro princípio desse texto que nós podemos aprender é que a gente precisa confiar na palavra de Deus. Eu acredito que quando a gente vem para um culto, pelo menos na minha vida, na minha história, sempre foi assim. A gente recebe um direcionamento de Deus. Alguma parte da mensagem Deus vai falar mais intensa no seu coração. Algum momento do culto Deus vai falar alguma coisa específica do que você está vivendo. Isso, se você vier com essa intenção, Deus faz isso. Mas se você vem só
automaticamente, meio que pensando, o que eu vou fazer isso no almoço, com a sua cabeça, essa coisa toda, então você está vindo distraído. Mas aquele que vem com o propósito de ouvir a palavra de Deus, aquele que o Espírito Santo, Deus sempre vai dar uma palavra para aquela pessoa. Deus sempre vai direcionar. Deus sempre vai deixar uma promessa. Meu filho, é isso que eu quero que você faça. Meu filho, é isso que eu quero que você deixe. Meu filho, o caminho, você está meio perdido aí, é por aqui que eu quero que você vá. E essa promessa, essa palavra, essa colocação de Deus, que às vezes vem numa mensagem, vem numa frase de um louvor, vem numa oração, é algum contexto que nós estamos vivendo nesse momento, que a palavra, a promessa de Deus se encaixa naquilo que nós estamos vivendo, amém, igreja? E aí você, confiar nessa promessa. Não é amanhã, quando a situação chegar, e agora o que eu faço? Não, agora você vai continuar do mesmo jeito, porque ontem Deus falou com você, amém? E é confiar, Deus, o Senhor falou comigo. O Senhor deixou essa palavra no meu coração. Eu acredito que o Senhor vai cumprir essa palavra. Eu sei que o Senhor vai dar um livramento. Eu sei que o Senhor vai me guardar de todo mal. Eu sei que o Senhor vai me trazer paz. Então, é uma palavra que Deus, neste dia, encaixa no teu coração. Porque, meus irmãos, lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você, nesta manhã, veio sem fé, era melhor você ficar na sua casa. Se você lê a palavra de Deus sem fé, não sei se Deus vai fazer isso, então é melhor nem ler. Se você orar, buscar a Deus, eu vou orar, quem sabe Deus, não, Ele vai fazer, Ele é poderoso, do jeito dEle, mas em nome de Jesus, Ele vai fazer, amém, igreja? No tempo dEle, na hora dEle, do jeito que Ele quiser, mas a gente precisa acreditar, confiar, saber que Ele vai fazer algo ou até um milagre por você, amém, meus irmãos? Último princípio aqui desse texto, que nós vemos é que precisamos assumir um compromisso real com Deus. Infelizmente, muitas pessoas, talvez você conheça alguma delas, são assim. Elas estão precisando de alguma coisa, aí Deus vai e ajuda elas. Elas estão necessitadas de alguma coisa, elas pedem oração para Deus, para o pastor, para a igreja, por irmão A, por irmão B. E quando elas alcançam, eu já falei aqui sobre isso. E quando elas alcançam esse objetivo, quando elas têm essa resposta de oração, infelizmente, a primeira coisa que muitas delas fazem é virar as costas para Deus. Eu acho, particularmente, uma falta de respeito com Deus, com os irmãos que oraram, com as pessoas que puseram os joelhos no chão em prol daquela causa. Que você gastou seu tempo orando por aquela vida. E aí quando ela alcança o objetivo, a promessa dela veio na vida dela, aí você olha, aquela pessoa se esqueceu de Deus, parou de ler a Bíblia, parou de ter comunhão com os irmãos, parou de vir na igreja. Eu já consegui o que eu queria. A propósito, não se aplica no caso de todo mundo aqui. Será por isso que Deus nem sempre realiza tudo o que a gente quer? Porque Ele sabe muitas vezes que se Ele der o que a gente quer naquela hora, a gente esquece dele fácil. E muitas vezes as lutas nos fazem se aproximar de Deus. Há um popularismo que diz, que a gente só aprende com os erros, não é verdade? A gente só aprende com Deus muitas vezes e infelizmente na dor. Você vai se lembrar dessa colocação que diz: se não vem pelo amor, vem pela... Não está na Bíblia isso, mas é uma grande verdade. Há muitas pessoas que não se entregam por amor. Puxa, Jesus me amou, Ele derramou o seu sangue, Ele quer me dar a vida eterna. Muita gente, quando não vem por amor, vem pela dor. Porque elas passam por um momento de aflição, uma situação difícil em suas vidas. Aí só assim que cai a ficha delas e elas se aproximam de Deus. Então, meus irmãos,
o nosso compromisso com Deus não é só quando Ele responde a sua oração. O nosso compromisso com Deus não é só quando tudo vai bem. O nosso compromisso com Deus não é quando o diabo não está atentando à sua vida. O nosso compromisso com Deus, ele tem que ser diário, por toda a nossa vida, por toda a nossa história. Não é quando você acha, aqui não é uma igreja, entenda a minha colocação, que você vem buscar a sua resposta, consegui, alcancei, porque tem muito lugar assim. E aí, vai viver a tua vida. Agora, pode seguir em frente. Esquece de Deus, esquece dos irmãos, esquece da igreja, esquece de dar o dízimo, esquece de servir a Deus no ministério. Não, vai seguir a tua vida. Aqui não é uma igreja assim. Os irmãos sabem, a gente sempre está falando de compromisso com a palavra. Vai ler a palavra. Compromisso com a oração. Vamos orar mais. Compromisso com ferramentas espirituais que nos aproximam de Deus. Vamos jejuar. Não precisa se manifestar, mas quantos aqui jejuaram essa semana? Quantos aqui tiveram esse compromisso? Quantos aqui entenderam e falaram assim, não, eu preciso me aproximar de Deus? Eu vou participar de uma ceia. Eu preciso que o meu coração esteja sensível para escutar a voz de Deus. Aí quando não escuta, fica bravo com Deus, com a igreja e com todo mundo que está ao redor dela. Deus não fala comigo. Deus não me ouve. Claro, você também não faz nada para conseguir ou para andar na presença de Deus. E aqui nesse caso é um compromisso. Tem faltado muito compromisso na vida de muitos cristãos, meus irmãos. Muita falta de compromisso. Como pastor eu vou falar. A verdade é essa. As pessoas estão fazendo da igreja como se fosse um supermercado. Isso eu gosto, isso não gosto. Isso eu quero, isso não quero. E sabe a problemática disso? Quando elas não vêm na igreja que tem que ouvir o que elas necessitam, não o que elas querem, elas vão buscar na internet. Aí ouvem as baboseiras que aqueles que se intitulam pastores, né, que não estudam nada de teologia, tiram um versículo e fazem uma salseira para depois o pastor da igreja local ficar organizando aqui as ideias. Nossa, olha, esse pastor aqui do YouTube é maravilhoso. Você não está sendo acompanhado, meu irmão. Aí é fácil ser crente, né? Aí é fácil ter compromisso. Eu tenho compromisso com a internet. Eu tenho compromisso com esse pastor da internet. Eu tenho compromisso com essa igreja da internet. E a sua prestação de conta? E a sua vida com Deus? Ninguém está vendo, né? Aí é fácil. Aí você escolhe o que você quer. Puxa, que tema legal, ó. Aí você ouve, é claro que vai abençoar a sua vida. Você acha que vai abençoar? Porque é o que você quer ouvir, não o que você necessita ouvir. E aí, a falta de compromisso vai acontecendo. Hoje não deu para ir na igreja, então vou ficar em casa, vou ver um culto. Está lá como um supermercado, né? Menu, cardápio de restaurante. Hoje eu quero esse aqui, ó. Aí você vai lá, acessa e tudo certo. Aí você acha que você teve um compromissaço com Deus. Grande engano. Grande engano. E Deus, nós vemos isso em todas as escrituras, que Deus ele quer um compromisso do seu povo. E o povo sou eu e você. Não são só os líderes. A propósito, até líder nem tem compromisso com Deus mais. Toda a liderança, porque quando você olha aqui para esse texto, nós vamos ver que Josué, ele leu a palavra de Deus para todos, como diz lá no versículo 33, todo o Israel. Josué não selecionou os melhores ou os piores. Aqui, todo Israel, estrangeiros, naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que carregavam a metade do povo em pé
de fronte ao monte de Gerizim, e metade de fronte ao monte de Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Você entendeu esse versículo? Todos, líderes, oficiais, sacerdotes, juízes, eram hierarquias, eram funções que existiam lá na época, né? E eles estavam em pé, ouvindo Josué, o que estava falando da lei de Moisés. Tinha que ser cumprida. E aqui diz no finalzinho, para que todos fossem abençoados. O compromisso, irmãos, não é só de um, não é só de meia dúzia e nem só de metade. O compromisso tem que ser de todos. Na casa de Deus não há melhores e nem piores. Na casa de Deus existem servos do Senhor que precisam ter compromisso com Ele. E eu espero que nesta manhã a gente entenda nesse texto, então, para nós orarmos. Que se você quer vitórias, que se você quer ser bem-sucedido, use a palavra que você quiser. Se você quer ser abençoado, você precisa obedecer. Você tem que aqui, né, claro, se animar em Deus, seguir as estratégias de Deus, confiar no Senhor e assumir o compromisso. Como é que está a sua vida nessa manhã? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, te agradecemos por esta oportunidade. Obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra, pelos louvores, e continuamos nesse ambiente de adoração, de aprendizado. E nesta manhã a tua palavra nos levou a pensar que se nós queremos vitórias, se nós queremos superar os fracassos que nós tivemos na nossa vida, não há outro jeito, ó Deus, a não ser obedecer. Não há outro caminho a não ser ouvir as estratégias, o caminho, o direcionamento que o Senhor tem para nós. Não há outra forma, Pai, de alcançar as vitórias se nós não confiarmos em Ti. E principalmente se nós não assumirmos um compromisso com o Senhor. Então, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesta manhã a avaliar o nosso coração e perceber se nós estamos nos animando no Senhor, crendo que o Senhor tem vitórias, que o Senhor sim tem estratégias para nós. Será que nós estamos confiando no Senhor plenamente? Será que nós estamos com um compromisso ou não? Então, Pai, que o Senhor avalie os nossos corações e que cada um na sua conclusão possa chegar a uma decisão nesta manhã de seguir as tuas estratégias, confiar no Senhor e nesta manhã assumir um compromisso. Eu quero te seguir, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Assumir o compromisso de crer nas tuas palavras. Assumir o compromisso de fazer a tua vontade. Assumir o compromisso de amar ao Senhor acima de todas as coisas. O Senhor assim nos abençoe, Pai, nesta manhã. Obrigado pela vida do teu povo aqui, que nós possamos estar sempre dispostos a ajustar as nossas vidas, o nosso caminho, o nosso rumo, Deus. Perdoa os nossos pecados, agora que vamos participar da ceia do Senhor. Purifica, Deus, o nosso coração, os nossos pensamentos. Que através do sangue de Jesus, nós possamos ser limpos de toda a impureza, de todo o fracasso que o pecado muitas vezes se alimenta nas nossas vidas. Que coloca no nosso coração. Que sejamos libertos pelo sangue de Jesus e que possamos buscar esse compromisso de viver uma vida em santidade com o Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor, meus irmãos. Você que é batizado, você que tem comunhão com Deus, pode se colocar de pé para receber o elemento. Recebendo o elemento, se quiser sentar, fique à vontade, tá bom?
Mas espere por todos para nós participarmos, tá? Desse momento importante da ceia. Coríntios capítulo 11, verso 23, nós sempre lemos esse texto porque ele se refere da ceia do Senhor, quando o apóstolo Paulo, ele ministrou para a igreja, e ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar, querido Deus. Mais uma vez, em Tua presença, te agradecemos por esses momentos tão especiais da ceia do Senhor, aonde nós podemos relembrar do sacrifício de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que um dia Ele fez por nós. Derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele sofreu por cada um de nós. E através do ato da ressurreição, Ele nos deu a vida eterna. Poucas seriam as nossas palavras para expressar a nossa gratidão e o reconhecimento do que Jesus fez por nós. E através desse ato, nós podemos sempre se lembrar da ceia do Senhor, que há um recomeço para todos nós. Há uma nova chance. E nós estamos aqui nesta manhã de domingo, com certeza neste ambiente de adoração, de entrega, de rendição, para dizer, sim, Deus, nós queremos recomeçar. E a ceia do Senhor, ela justamente traz esta realidade, porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E é esta verdade que nós cremos, Senhor. Que nesta manhã o nosso coração seja limpo pelo sangue de Jesus. Que todo o passado ficou para trás. E é que a partir de hoje é um recomeço nas nossas histórias. Obrigado, Deus, pela tua igreja que se reúne para celebrar a ceia do Senhor. Abençoa esses elementos, assim como as nossas vidas. E oramos em nome de Jesus. Amém. Em memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Da mesma forma, vamos tomar todos do cálice. Obrigado, equipe, dessa manhã. Deus abençoe. Privilégio sempre estar aqui com vocês, tá bom? Senta só um instante, igreja, por favor.